Sejam bem-vindos ao canal Os Bandeirantes, Desbravando a História. Eu sou o Lennon Portes. Eu sou Flávio Harley e o nosso canal é Os Bandeirantes Desbravando a História. Canal Os Bandeirantes Desbravando a História. Salve, salve galera, Harley, professor Flávio aqui. Esse é mais um vídeo, vamos falar de história. E o tema de hoje é Hebreus. Bora galera, tô de volta. Os hebreus são os antigos ancestrais dos judeus. Era um povo que viveu no Vale do Rio Jordão, ali na região da Palestina, no atual Estado de Israel, fazendo fronteira com o Egito e com a Babilônia. Tá? Além disso, eles viviam na porção ocidental da Península Arábica. A história dos hebreus começa lá em 2000 a.C., Idade do Ferro. Esse povo era um povo que praticava agricultura, pastoreio, sempre ali próximo ao Rio Jordão. Outra coisa importante é que sua história começa no chamado período dos patriarcas. E aí nós temos o primeiro patriarca e também o primeiro hebreu, Abraão. Quando um homem da cidade de Ur, filho de um escultor chamado Abraão, faz um pacto com esse novo Deus, Yahvé. E esse Deus fez Abraão sair de Ur, vá para Canaã, terra dos cananeus. Aqui vai ser instaurado o monoteísmo, uma coisa que não existia no mundo antigo, certo? Nunca existiu o monoteísmo. E os judeus são os primeiros a instalarem o monoteísmo. Os hebreus, perdão. Uma coisa interessante também é que foi essa crença nesse único Deus, nessa crença que eles eram um povo escolhido, nessa crença de que eles eram especial, que permitiu que eles chegassem aos dias atuais. Nós já falamos, os hebreus são os ancestrais dos judeus. E os judeus chegaram aos dias atuais, mesmo passando por tudo que eles passaram com o holocausto, com o antissemitismo. Isso mostra que as tradições são extremamente importantes, porque várias civilizações ao longo do tempo, nos areias do tempo, nas brumas da história, desapareceram. Várias civilizações poderosas, opulentas, mas os hebreus permaneceram, passaram pelas brumas da história, passaram pelas areias do tempo, até os dias atuais, com seus descendentes judeus. E os hebreus foram os primeiros a nos dar um grande legado cultural com o monoteísmo. Beleza? Voltando a Abraão então viveu na Idade do Ferro, vivia em Ur, filho de um escultor. Ele recebe ordens desse Deus único para adorar somente esse Deus, e ele é convidado a se retirar de Ur e ir para a terra dos cananeus, em Canaã, na porção ocidental da Península Arábica, no Vale do Rio Jordão. Beleza? Bom, Abraão faz isso lá em 2000, vai para Canaã, e aí tem descendentes. Em 1700, no Egito, acontece o Médio Império, e lá no Egito está um faraó Ixo, que não é exatamente faraó egípcio. Por quê? Porque no Médio Império os Ixos invadem o Egito. Eles tomam o Egito e assumem. É muito comum os povos que dominaram o Egito assumir o papel de faraó. Por isso que José, lá no sonho que ele tem, que ele é vendido pelos irmãos, quando ele chega lá e interpreta o sonho do faraó, é por isso que ele é recebido, ele se torna um vizir. Porque o faraó é semita, que nem ele. Os hebreus e os ixos têm a mesma origem, semitas. E os semitas são povos lá da Ásia Menor, tá? E que conquistaram o Egito no Médio Império. Beleza? 1700 ocorreu a época da fome. E aí é onde os hebreus tiveram que procurar comida? No Egito. E é lá que eles recebem abrigo e asilo, são convidados a viver no Egito. O problema é que no Novo Império, tá? 400 anos depois, surge uma nova dinastia de reis, de soberanos, de faraós, a chamada dinastia Ramessenda, que consegue expulsar os Ixos. Quando os Ixos são expulsos do Egito, ficou quem? Os hebreus. Então os hebreus, de cidadãos de primeira classe, passam a ser tratados como cidadãos de segunda, terceira, quarta e quinta classe. E até são escravizados. Eles já viviam lá na região do Vale de Gósen. Eles construíam cidades importantes como Pi-Ramsés, e eles vão ser muito importantes como mão de obra, vão ser escravos no Egito, certo? Até que um vizir do Egito também, assim como José, chamado Moisés, conduz esse povo
até 1300 a 1250 a.C., esse povo sai do Egito sob a liderança de Moisés. Ele recebe novamente as mesmas ordens do Deus hebreu que deu a Abraão e dá a ele, e ele sai do Egito com os hebreus entre 1300 a 1250. Essa fuga dos hebreus para fora do Egito é chamado de Êxodo, tá? E aí eles vão viver 40 anos lá no deserto do Sinai, né? Aí eles vão estabelecer lá o sacerdócio através do tabernáculo, e esses 40 anos migrando. O que é estranho, porque você percebe, ali o delta do Nilo até Canaã, ela seria semanas andando a pé, mas pela ordem de Deus e pelos, sei lá, os pecados que eles cometeram, viveram 40 anos se preparando para entrar na Terra Santa. Bom, a chegar na Terra Santa só vai ser possível a partir do grande patriarca Moisés Santo. Chegando à Terra Santa, eles vão ser assentados por tribos. É como, por exemplo, vamos supor como se fosse o Brasil. Cada estado é uma tribo diferente, então eles vão ser assentados como tribos. Isso vai ser um problema, porque vai ser necessário um novo tipo de governo para unificar os hebreus e lutar pela conquista do Vale do Rio Jordão. E aí surge os juízes, pelos juízes. Primeiro dos juízes foi o próprio Josué. Entre eles também tivemos Gideão, Jefté, Sansão, Débora e Samuel, que foi o último juiz. Beleza? Bom, o governo dos juízes foi muito importante na história dos hebreus. Tá? Eles não conseguiram unificar os hebreus. Na verdade, a única função deles era serem líderes políticos, militares e religiosos. E eles unificavam temporariamente os hebreus, as tribos dos hebreus, para lutar contra os cananeus na guerra pela conquista do Vale do Rio Jordão. Bom, como não vai ser possível unificar os hebreus, vai ser necessário uma nova liderança. E aí é a era de ouro dos hebreus, quando é instaurado a monarquia. Então vamos falar dos reis hebreus. A monarquia vai ser instalada em 1050 a.C., tá? E só vai acontecer porque vai ser necessário unificar esses hebreus contra os povos inimigos. Amalequitas, cananeus, midianitas, moabitas, amonitas. Então são vários povos inimigos vivendo naquela região, certo? O primeiro rei foi Saul, da tribo de Benjamim. Depois ele vai ser sucedido por seu genro Davi. Esse Davi vai ser muito importante porque ele vai estabelecer, ele vai unificar os hebreus, ele vai criar o Estado hebreu, tá? Ele vai ampliar os territórios dos hebreus, ele vai criar um império hebreu, tá? E lembrando, Davi foi muito importante na história dos hebreus, e vai estabelecer uma capital em Jerusalém, a terra dos jebuseus. Jerusalém é conquistada por Davi, e ali que vai ser colocado futuramente o templo de Ravel, por seu filho, que também vai assumir o trono, Salomão, cujo governo assinalou o apogeu da monarquia, e ele mandou construir então o templo de Jerusalém, que era um templo tão magnífico, feito de ouro e cedros do Líbano, mas também um problema: altos impostos. Esses altos impostos levou a um descontentamento do povo hebreu. Esses impostos, Salomão cobrava impostos altíssimos, e ele, quando vem a falecer, é substituído por seu filho Roboão. Só que Roboão só piora a situação, aumentando mais impostos, né, causando mais problemas, insatisfação das camadas inferiores. Isso vai levar a uma revolta popular, mas a gente sabe que cisma é divisão, e nesse período acontece a divisão, certo? 926 a.C. acontece o grande cisma hebraico. As 10 tribos do norte se separam do reino de Israel, formando o reino de Israel. 10 tribos do norte, né, formam o reino de Israel, com capital em Samaria, em Siquém, depois Samaria. E quem vai ser o rei do reino do norte vai ser Jeroboão. Que sobrou? As duas tribos, né? Vai formar um reino também, o reino do sul, Judá, tá? E vai ter como rei Roboão. Só que qual é o problema da divisão, do cisma? É aquela velha história: juntos somos fortes, né? Separados somos fracos. E aí vai levar uma sucessão de eventos. Bom, o que acontece? Quando o reino de Israel se divide, isso chama a atenção de nações estrangeiras, né?
Lembrando que eles estavam entre o Egito de um lado e do outro lado a Babilônia. Vai haver as conquistas, as invasões estrangeiras. Bom, em 740 a.C., o reino do norte de Israel é invadido pela Assíria. Lá o reino do norte de Israel, das 10 tribos, vai ser invadido em 740 por Sargão II da Assíria. Eles vão ser invadidos e vai ocorrer a primeira diáspora hebraica. Eles são invadidos e eles são expulsos da terra. Certo? Beleza? Eles são expulsos da terra e eles se espalham pelo mundo. São chamadas as tribos perdidas. Certo? Quando tudo podia estar pior, nada tão ruim que não possa ficar pior. Em 607 a.C., o reino só sobrou o reino de Judá, né? Só sobrou então o reino de Judá, tanto que do reino de Judá vem judeus. Tá? Os caldeus babilônios do rei Nabucodonosor invade, massacra, executa, vende como escravos e conduz os judeus, retira os judeus de sua terra e levam para a Babilônia para viver em cativeiro na Babilônia, longe de Jerusalém, longe de Sião, né? Vai ser muito duro para esse povo, mas as coisas vão mudar para eles, porque na Babilônia vai chegar um novo rei, né? Vai chegar um novo rei, um novo império que vai libertar os judeus da Babilônia. E o rei que fez isso foi Ciro II da Pérsia, membro da dinastia Aquemênida. Ciro II, ele chega lá, invade a Babilônia e invade. Em uma noite ele consegue tomar a Babilônia. Quando ele chega na biblioteca, ele encontra o seu nome no Torá, no livro de Isaías, que diz: ele sente-se inspirado a libertar os hebreus. Ele não só liberta os hebreus, ele patrocina o seu retorno à Terra Santa, ele paga a construção do novo templo, o templo de Zorobabel, e paga também a reconstrução da cidade santa. Que foi destruída pelos babilônios. Bom, nada tão ruim porque não possa ficar pior. Depois dos persas, né, e da libertação dos hebreus, houveram outras invasões. Veio a Grécia de Alexandre o Grande e depois vieram os romanos. Para os romanos, a Judéia era uma das piores partes do império, era uma das partes mais pobres, das províncias mais pobres do império. Em 70 d.C., Flávio Tito Domiciano, né, ele invade Jerusalém, queima a cidade santa, destrói o templo de Herodes, tá? E os judeus são expulsos da Terra Santa. E aí acontece a diáspora judaica. Eles são expulsos pelo mundo. Eles vão para o norte da África e vão para a Europa. E aí eles vão ficar vivendo longe da Palestina. O que é mais interessante é que passou-se muitos séculos longe da Terra Santa. E eles voltaram. Em 1950 e poucos é criado o Estado de Israel. E eles retornam após os horrores do Holocausto. A história dos hebreus é marcada por migrações, monoteísmo. E é uma história muito rica. Eu tenho muito orgulho de falar desse povo tão incrível que sobreviveu às areias do tempo e às brumas da história. Espero que você tenha curtido. Muito obrigado desde já e fim da transmissão.